Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo à Educatop. Hoje nós vamos conversar aqui sobre a prova de Física do Enem de 2022. O que foi que o Enem preparou para a moçada nessa prova de 2022? Eu sou o professor Marco Antônio, professor aqui da Educatop, que é um cursinho especializado em exatas. Então, se você tem problema aí com a física, a química, a matemática, conta com a gente. Sobre a prova de Física de 2022, os temas mais cobrados em porcentagem, dentro das 15 questões que o Enem sempre cobra, a gente teve uma surpresa porque foi muito bem distribuída em relação aos conteúdos. A gente teve aqui 20% das questões envolvendo eletrodinâmica, tá? Parte de corrente, resistência, potência elétrica, associação de circuitos, termologia, parte de calor, dilatação, calorimetria, teoria dos gases, ficou com 16,4% aproximadamente. Parte de ondulatória, envolvendo som, interferência, luz, 13%. A cinemática, movimento, velocidade, gráficos, 10%, quase 11%. Ótica, 9%. Tá? E outros temas como magnetismo, a parte de hidrostática, gravitação, aí ocuparam mais ou menos entre 2% e 6% cada um. Então foi uma prova bem distribuída em termos de conteúdo. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as questões mais complicadas e as mais tranquilas dessa prova, né? Como questão mais complicada, nós tivemos uma questão envolvendo calorimetria, falava sobre potência elétrica e a especificação de um disjuntor sobre uma ducha elétrica. Então a gente tinha que conhecer conhecimento de potência, calor e corrente elétrica. E uma questão que falava sobre a lei de Ampère, abordava a questão da bússola, e aí você tinha que conhecer sobre campo magnético gerado por corrente. Aí o problema é a dificuldade para visualização espacial dessa situação. Tinha lá também uma questão sobre corrente elétrica no corpo humano. Aí você tinha que fazer lá uma análise de associação de baterias e cálculo de corrente elétrica. E uma questão que ganhou destaque também foi uma questão de estática com atrito e forças em muleta inclinada, tá? Uma questãozinha de estática. Uma questão tranquila que nós tivemos nessa prova foi a questão sobre a barreira de pneus versus os blocos. Você tinha os blocos lá e a barreira de pneus. Então envolvia mecânica e colisão. Um conceito básico, né? Porque você tinha que entender de impulso e conservação de energia. É uma questão de velocidade do som na água e no ar, é uma questão clássica da cinemática, comparando as duas. Uma questão de ótica, falando sobre a luz engarrafada, uma ideia que tiveram sobre luz engarrafada com garrafa PET. Não tem cálculo, uma questão sem cálculo, baseada na compreensão do fenômeno físico da refração, uma questão simples. Uma questão de cinemática básica, que tinha mangueira numa certa altura e tinha lá um lançamento horizontal. Tá? Então você tinha que fazer uso direto de fórmulas, né? Mas lançamento horizontal, questões tranquilas da prova. A percepção que a turma teve dessa prova foi que foi uma prova trabalhosa, tá? Com um balanço assim muito coerente entre os níveis de dificuldades. Então, indo de questões muito simples a questões bem complexas. A prova foi bem distribuída nas áreas, com foco maior em energia e eletricidade. De novo, né? A prova tem um nível médio, então, né? Com foco em contextualização, e teve assim um bom equilíbrio entre raciocínio lógico e interpretação de texto, tá certo? Interpretação das questões. Aqui a gente fez essa análise para você da prova de 2022 e a gente gostaria de te ajudar mais nessa sua preparação para o Enem, tá? Entre aí nos nossos contatos, nos nossos canais e participe do nosso movimento de estudos para o Enem. Até a próxima.